terceiro ano, Hélio Moron na área, seu professor de Química 3. E aí, só alegria? Bora começar a apostila nova, Tetra número 2? Então partiu Tetra 2. Beleza, queridos? Então nós começamos na segunda parte do Tetra 1 a falar sobre termoquímica. Vimos os aspectos iniciais, os conceitos introdutórios e vimos duas maneiras de nós calcularmos o ΔH de uma reação. Primeiramente a partir da lei de Hess e depois a partir dos chamados calores de formação. Nós vamos fechar a parte de cálculo de ΔH com a terceira maneira de nós calcularmos o ΔH de uma reação, que é através das energias de ligação. Beleza? Esse vídeo a gente vai passar rapidamente a teoria e depois nós vamos gravar um segundo vídeo com a resolução de 3 exercícios dessa lista de questões que está no roteiro que nós postamos a respeito desse capítulo. Amém? Belezura? Tranquilinho? Só alegria, sem estresse? Então vamos nessa. Queridos, Tetra número 2, aulas 19 e 20, energias de ligação. Bom, quando a gente fala de termoquímica, lá no começo, a gente fala o seguinte: uma reação química ela vai ser endotérmica ou exotérmica dependendo de um saldo final de calor. Nós sabemos que calor é uma energia em movimento. Então nós sabemos que em toda reação química existe um momento em que calor está sendo absorvido e existe um momento em que calor está sendo retirado da molécula, do sistema, do material. Ok? Muito bem. Então nós sabemos que calor tanto entra quanto sai. Isso eu vou te provar agora nessa maneira, a terceira maneira de nós calcularmos o ΔH de uma reação. Como é que funciona? Bom, o exercício vai apresentar uma reação química e uma tabela com valores dos chamados calores de ligação ou energias de ligação. Tá certo? Geralmente a unidade é quilojoule ou quilocaloria por mol de ligações. Então nós vamos ter a reação e aí vem um dilema para muita gente, porque você tem que abrir a estrutura das moléculas, porque nem sempre nós teremos uma transformação total das moléculas. Às vezes uma molécula vai ter uma alteração mínima na estrutura, com a retirada de um hidrogênio e a entrada de um halogênio, por exemplo. Ou às vezes não. Às vezes você pega uma reação com a de combustão, onde você literalmente desmonta a molécula do combustível todinha, né? Então você tem uma alteração drástica na estrutura. Isso vai depender do exercício. Então a gente vai ter uma reação corretamente balanceada, e aí o trabalho que você vai ter vai ser de abrir a estrutura e identificar quais são as ligações que estão sendo rompidas, quebradas, desfeitas, e quais são as ligações que estão sendo formadas. Tá certo? As novas ligações formadas. Então você precisa ter essa visão panorâmica da reação. E entender que num determinado momento nós temos o quê? Reagentes se transformando em produtos. Tudo bem? Num primeiro momento, no lado dos reagentes, nós teremos o quê? A quebra de ligações. Então as moléculas dos reagentes, no momento em que elas colidem, tá certo? Vai ocorrer uma alteração na estrutura da molécula. Como? Quebrando-se ligações. Só que para eu quebrar ligações, eu tenho que entender uma coisa. Quando um átomo está ligado a um outro átomo, o núcleo desse átomo está atraindo eletrostaticamente os elétrons do outro átomo e vice-versa. Então nós temos uma atração entre cargas opostas. Então quando eu quero quebrar uma ligação, romper uma ligação, que eu quero afastar átomos, eu vou ter que colocar calor. Por quê? Porque os átomos eles vibram. As ligações não são estáticas. Os átomos estão vibrando. É um MHS, movimento harmônico simples. Você vê lá na física. Quando você começa a aumentar a temperatura, começa a aumentar os espaçamentos entre os átomos até que eles se afastam tanto que a ligação é rompida. Então, num primeiro momento, no lado dos reagentes, nós temos quebra de ligações.
E esse é um processo que exige aquecimento, ou seja, um processo endotérmico. Tá certo? Agora, logicamente, dependendo do tipo de ligação, você vai ter que colocar mais ou menos calor. Mas que para quebrar a ligação, para afastar átomos, você tem que aquecer? Você tem que aquecer. Então ocorre uma absorção de calor em um determinado momento da reação, que era o momento em que os reagentes estão tendo as suas estruturas modificadas. Beleza? Bom, a quantidade total de calor envolvida nessa quebra de ligações, tá certo? Eu vou chamar de H1. E ele vai ter um sinal positivo. Sinal positivo fala de absorção de calor. Processo endotérmico. Beleza? Bom, os reagentes então tiveram as suas estruturas alteradas e agora nós vamos ter uma nova combinação de átomos, formando novas estruturas. Às vezes a molécula aberta vai ficar fechada, às vezes a molécula de uma ligação dupla vai ser rompida, às vezes é o contrário, você vai ter a formação de uma ligação dupla, de uma ligação tripla, você tem N tipos de possibilidades. Mas nós vamos chegar agora na parte final, a parte dos produtos. E no caso, no lado dos produtos, nós teremos a formação de novas ligações. Átomos vão ter que se juntar, tá certo? Para formar novas ligações. Bom, formação é diferente de quebra, é o contrário. O contrário de endotérmico é exotérmico. Para eu aproximar dois átomos e eles se juntarem, eu preciso retirar calor. É como se eu estivesse freando os átomos, freando até que eles se encaixassem e se ligassem, se acoplassem. Então, calor é liberado no momento em que uma ligação nova é formada. Então, o processo de formação de ligações é um processo exotérmico, liberação de calor. O que você vai fazer? Você vai somar todas as energias de ligação que foram formadas, das novas ligações, vai somar tudo, vai chamar de H2 e vai colocar um sinal negativo, que faz referência ao fato do processo ser exotérmico. E como é que eu fecho o exercício, Mauro? Lembra que nós temos três maneiras? A primeira maneira, lei de Hess, é o corta-corta, né? A gente junta os valores. Hess, agora é só somar. Segunda maneira, calor de formação. F de formação, então é final menos inicial. E aqui, para ficar fácil, quando o exercício for de energia de ligação, você soma tudo de um lado, soma tudo do outro e faz inicial menos final. Tá certo? H1 menos H2. Por que, Mauro? Porque, na verdade, é para você juntar os dois valores, ou seja, fazer uma soma algébrica. Só que o calor relacionado à quebra de ligações, ele é um calor positivo, é um processo endotérmico. O calor relacionado à formação de novas ligações é negativo, porque ele é exotérmico. Então, a segunda parte vai ficar negativo de qualquer forma. Então, é como se você fizesse inicial menos final. Você juntar os dois, H1 mais H2, sabendo que H2 vai estar com sinal negativo, é a mesma coisa que fazer inicial menos final. Beleza? Então, vamos recapitular. Lei de Hess, junta os valores. Calor de formação, final menos inicial. Energia de ligação, inicial menos final. E aí você não vai errar jamais. Beleza? Nós vamos preparar 3 questõezinhas dessa lista que está em anexo no material que foi postado, para a gente ver como é que funciona a resolução de exercícios de cálculo de ΔH a partir das energias de ligação. Fique ligado!